Oi, pessoal, eu sou o Cadu e, como você já sabe, o objetivo aqui vai ser a gente correlacionar as vias bioquímicas que vocês viram ao longo do semestre com esse ato da gente se alimentar que a gente faz todo dia. E aí, para ter um pano de fundo para a nossa conversa, eu trouxe algumas frases que a gente ouve muito nas mídias sociais sobre como se alimentar, como perder peso. Vamos ver um pouquinho delas. O baixo consumo de carboidrato emagrece e ajuda na composição corporal. Isso aí é bastante falado, né? Se alimentar de gordura faz o corpo queimar mais gordura. A gente só bota gordura para dentro, a gente queima a gordura. Proteína é o principal nutriente e precisamos comer o máximo possível de proteína. Isso aí, acho que as pessoas estão com fome, não sabem se come uma comida porque tem muito carboidrato, ou porque é muito gordurosa, mas se ela for muito proteica, a gente come sem medo, né? E realizar exercício em jejum queima mais gordura e ajuda ao emagrecimento. Essas são frases bastante colocadas em mídias sociais, nesse contexto de tentar ajudar pessoas a perderem peso, a se sentirem melhor, mas nem sempre elas estão muito embasadas tecnicamente, tá? Então o objetivo da nossa conversa é a gente tentar ver se a gente consegue separar um pouquinho o que é fato, o que é fake disso aqui. Bem, voltar aqui no metabolismo energético, né? A gente come para diversos fatores, a gente precisa de vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, principalmente, mas um desses fins é para ter energia, né? A gente precisa desses nutrientes todos que eu mencionei para diversas reações químicas do nosso corpo, mas para energia a gente consome principalmente carboidrato e lipídio. E aí a gente usa esses alimentos para energia imediata ou para reserva. Na energia imediata, a gente usa por algumas vias, que vocês já viram, a glicólise, que ocorre no citosol das células e de forma anaeróbia, né, não dependendo de oxigênio. A beta-oxidação de ácidos graxos para trazer moléculas de acetil-CoA para serem oxidadas no ciclo do ácido cítrico, né, dentro da mitocôndria já, essas duas. E a fosforilação oxidativa também ali, né, na crista mitocondrial, que é o processo onde algumas moléculas intermediárias dessas reações anteriores fazem parte de um complexo enzimático e geram a ATP de forma aeróbia, né? Precisa da participação do oxigênio aqui nos animais, e é o que a gente chama de respiração aeróbia. Isso aqui tudo gera energia imediatamente. Agora, quando a gente precisa reservar, a gente faz a glicogênese, o armazenamento em glicogênio, em forma de glicogênio, e o armazenamento em forma de lipídio. E o que acontece se a gente consumir muito além da nossa demanda energética, né? Essa balança passa a pesar para um lado só. E aí o consumo em excesso, se eu não preciso daquilo agora, eu vou fazer reserva, vou fazer estoque, porque o nosso corpo evolutivamente ele aprendeu que moléculas energéticas, quem não jogava fora, excretava moléculas energéticas, tinha mais chance de sobreviver durante momentos de fome, né? De dificuldade de achar alimento. Então a gente aprendeu a ser muito bom em fazer estoque. A gente faz estoque na forma de glicogênio. O glicogênio ele pode ser hepático ou muscular. O glicogênio hepático ele é muito importante, mas ele soma apenas 80 a 100 gramas no corpo de um adulto médio, enquanto o muscular, somando todos os músculos, né, pode chegar de 300 a 400 gramas de glicogênio. Então a gente soma ali um pouco menos de 500 gramas no corpo de um adulto. E aí só que a gente consome muito além disso, a gente armazena em triglicerídeos também, que são as gorduras, né? Principalmente no tecido adiposo branco, no tecido adiposo são as gordurinhas do nosso corpo. A gente busca nos adipócitos, são células que são especializadas em estocar esses lipídios. E eles, diferentemente do glicogênio, que é limitado, né? Não há tanta variação desses números que eu mencionei anteriormente, mesmo para pessoas bem treinadas em armazenar, em usar glicogênio, mais musculosas, mas é uma quantidade que varia menos, enquanto os triglicerídeos eles podem ser armazenados nos adipócitos de forma indefinida, né? São moléculas que podem crescer e se multiplicar, e a gente armazena o tanto quanto a gente consumir. Tá? E depois, quando a gente precisa usar essas moléculas que estão aqui na forma de reserva, elas vão para aquele outro lado lá que a gente viu das vias que geram energia imediata, as vias catabólicas. Tá? Bem, sobre esse consumo excessivo de caloria, a gente tem então o ciclo de Krebs gerando energia porque está tendo substrato, né, a partir da alimentação. Moléculas, a gente gera energia na glicólise, depois gera aqui no ciclo de Krebs, na respiração celular, e gera também moléculas, né, que vão para a respiração celular, do NADH, FADH2 e o ATP, a partir de GTP. Só que se eu estou num estado que eu estou consumindo mais do que eu preciso, essas moléculas começam a se tornar excedentes.
E aí, especialmente o ATP e o NADH, são moléculas que inibem alostericamente as enzimas que regulam a glicólise e o ciclo de Krebs. Então, essas reações elas param de ocorrer, né, ocorrem em muito menos quantidade, já que a célula está sinalizando a ela mesma que ela já tem energia sobrando e não precisa gerar mais energia imediatamente. E aí a gente sai desse ciclo que tem um caráter catabólico e vai para uma via anabólica é, do ciclo de Krebs, né, onde o citrato começa a acumular e aí ele sai da mitocôndria para a formação de algumas moléculas, como por exemplo ácidos graxos, que vão ser esterificados em triglicerídeos e armazenados no tecido adiposo. Tá, então eu me alimentei em excesso. é, Esse excesso de energia inibe enzimas, né, que fazem parte desse catabolismo aqui para gerar ATP no ciclo de Krebs. E essa minha alimentação, ela também leva à secreção de insulina, né? Se eu tiver ingerido carboidratos e proteínas numa quantidade que gere essa secreção. E a insulina, ela tem um papel que ela ativa algumas enzimas anabólicas, né? Então o citrato ele sai da mitocôndria nesse contexto onde ele começou a acumular por excesso de energia, sai da mitocôndria por um transportador específico e lá no citosol ele é quebrado em acetil-CoA e oxalacetato, né? O oxalacetato é transformado em malato, piruvato, volta aqui para a mitocôndria, mas o acetil-CoA aqui no citosol ele é usado para síntese de ácidos graxos. E essa enzima que faz isso aqui, a citrato-liase, ela é uma enzima ativada pela insulina. Então, no contexto de excesso de energia, eu inibo o ciclo alostericamente pelo excesso de ATP e NADH, e o citrato começa a acumular, sai do citosol, lá a insulina, né, já ativa essa enzima aqui, que quebra e disponibiliza acetil-CoA para a síntese de ácidos graxos. Tá, aí a gente sintetiza ácidos graxos que navegam até os adipócitos para armazenamento. Tá? Destaca também que o ciclo de Krebs é um grande hub metabólico, né? Então, num cenário aí onde eu estou guardando, fazendo anabolismos, síntese de outras moléculas, claro, a gente também vai produzir alguns aminoácidos a partir da transaminação do oxalacetato e do alfa-cetoglutarato, algumas bases nitrogenadas, o anel M da hemoglobina, entre outras, né? Mas, então a gente tem aqui, nesse slide, a gente consegue ver uma via onde um excesso de glicose, por exemplo, de carboidrato, pode ser convertido em piruvato, acetil-CoA, acumula porque está sobrando e gera e vira gordura. Então é a glicose sendo armazenada na forma de gordura. Nesse cenário, se eu me alimentei em excesso, eu também posso ter aminoácidos entrando aqui no ciclo de Krebs e também gerando, estimulando a saída do citrato para a formação de gordura. Então, aminoácidos em excesso também podem estimular o acúmulo de gordura pelo nosso corpo. E os ácidos graxos que a gente consome na alimentação, os lipídios que a gente consome na alimentação, eles nem precisam passar por aqui para estarem para serem transformados em lipídios e depois armazenados, né? Eles já vão estar prontos para serem armazenados no tecido adiposo. Então é verdade que a gente armazena açúcar em forma de gordura, mas também é verdade que a gente armazena moléculas que compõem proteínas, né, os aminoácidos em forma de gordura e a gordura em forma de gordura. Bem, e se nós reduzíssemos bastante o carboidrato, né? As dietas low carb, elas preconizam, são definidas normalmente por dietas contendo menos de 40% do total de energia da nossa dieta vinda do carboidrato. Então, o produto médio de 2000 consome 2.000 calorias por dia, que é o que a gente vê em rótulos de alimentos. A gente está falando de um adulto consumir menos de 800 calorias a partir de carboidrato, que dá menos de 200 gramas. É realmente pouco, né? A dieta cetogênica é um tipo de dieta low carb, ainda mais restritiva, e está falando de um consumo de 5, alguns lugares definem como até 10% de carboidrato, mas isso aqui vai dar de 25 a 50 gramas de carboidrato por dia. É bem pouco, já é uma dieta que traz um outro contexto metabólico, que é o contexto de cetose nutricional. Tá? E a cetose nutricional também pode ser atingida, né, ela é atingida na privação de carboidrato, que pode ser por uma dieta cetogênica de forma crônica ou de uma forma um pouco mais aguda por jejuns prolongados, né, num protocolos de jejum intermitente. Tá? Então vamos falar um pouquinho do objetivo dessas dietas. Elas estão fechando aqui só um mapa metabólico de vias, né, onde a gente pode gerar energia, bem resumido, claro,
a partir de gordura, carboidratos e proteínas. E essas dietas, elas com menos carboidrato disponível pela dieta, a ideia é que a gente gere mais energia a partir da gordura e fechando essa via do carboidrato. Uma coisa que acontece, né, não é um aumento muito significativo, mas é um aumento dessa via aqui também, porque quando o corpo fecha essa, ele aumenta as duas. As gorduras têm essa função, né, de num momento de menor disponibilidade de alimento, elas serem quebradas e proverem energia, então essa via aqui é realmente mais favorecida, mas a via onde a gente faz a proteólise, que é a quebra das nossas proteínas, é, gerando aminoácidos, esses aminoácidos são desaminados ou transaminados para moléculas intermediárias do ciclo do ácido cítrico para a geração de energia, essa via também é favorecida quando a gente está em cetose. Então a gente acaba quebrando um pouco das nossas proteínas, o que não necessariamente é vantajoso, né? Na verdade, não é vantajoso é, ter isso de forma crônica. Bem, na via da lipólise, a gente tem a quebra de ácidos graxos e glicerol. O glicerol pode ser uma molécula que sofre gliconeogênese lá no fígado, e os ácidos graxos sofrem a beta-oxidação na mitocôndria, formando acetil-CoA, que pode ser oxidado para geração de energia, né? É, a demanda por carboidrato, ela existe para alguns tecidos de forma exclusiva, o carboidrato. Então são tecidos que precisam de carboidrato para seu funcionamento, ou quase exclusivamente de carboidrato. Isso, principalmente o cérebro, né, o tecido nervoso em geral, ele consome ali, por dia coisa de 120 gramas para um adulto de carboidrato por dia. Os eritrócitos, né, eles não possuem mitocôndria, então a energia deles vem da glicólise especificamente. Também consomem apenas carboidratos. E alguns outros tecidos, como medula renal e alguns tecidos embrionários, dependem de carboidrato. E aí, na falta de carboidrato alimentar, o corpo precisa gerar esse carboidrato. E aí ele gera fazendo a via de gliconeogênese, que vocês já viram na disciplina. Ela passa pelo oxalacetato, que vira aqui fosfenolpiruvato e até chegar na glicose. Isso acontece no fígado, principalmente, né, um pouquinho nos rins, mas é uma via que é aumentada, é estimulada, né, durante uma cetogênese, porque a gente está com baixa de carboidrato na dieta e a gente precisa ter carboidrato circulando no sangue para atender aqueles tecidos que a gente falou. Uma coisa que acontece, eu estou num contexto de lipólise, de quebras de gordura para geração de energia, eu estou com excesso de acetil-CoA, né, uma sobra de acetil-CoA proveniente da beta-oxidação. Só que esse acetil-CoA, ele, num contexto de neoglicogênese, ele já não encontra tanto oxalacetato para reagir, né, e formar o citrato. Então, começa a ter uma razão muito grande entre acetil-CoA e oxalacetato. E esse acetil-CoA é parcialmente desviado para a formação de corpos cetônicos aqui no hepatócito, que são essas três moléculas, né, o acetoacetato, o D-beta-hidroxibutirato e a acetona. E essas moléculas conseguem prover, podem ser fontes de energia para outros tecidos, onde lá eles vão ser recompostos em acetil-CoA e serem oxidados. Inclusive, a gente fala que ácidos graxos não alimentam o cérebro, nosso cérebro não consegue se alimentar de gordura, né, ele precisa da glicose que a gente mencionou. Isso se dá porque os ácidos graxos não passam pela barreira hematoencefálica, aquela barreira epitelial, né, entre os capilares sanguíneos lá do cérebro. Mas os corpos cetônicos conseguem passar. Então, tanto a gliconeogênese consegue prover um pouco de glicose para o cérebro, quanto os corpos cetônicos conseguem prover energia para o cérebro, que consegue se adaptar ao uso deles, desde que não seja em níveis muito excessivos no sangue, né? Pois eles são moléculas de caráter ácido, e aí em quantidades muito elevadas elas podem abaixar o pH sanguíneo e causar bastante prejuízo. Bem, então o que acontece um pouquinho no início dessas dietas, né? Exatamente por conta desse caráter ácido dos corpos cetônicos, o corpo regula a quantidade deles, né, a concentração deles no sangue, e para não deixar ele subir muito, ele faz um aumento da diurese, né? Além disso, se a gente aumentou aquela via de proteólise, degradação das nossas proteínas para uso de aminoácido para geração de energia, a gente já viu que essas reações elas geram ureia, e a ureia precisa ser excretada também, então há um aumento da excreção de urina para dar vazão a esses corpos cetônicos e ureia pela urina, né? Um outro fato que faz aumentar a diurese é o consumo, o uso do nosso glicogênio nos primeiros dias, até a depressão. Depois ele para de ser reposto, né, já que a gente não está consumindo carboidratos. E cada glicogênio tem um poder osmótico ali, né, pequeno quando comparado com várias moléculas de glicose, mas é significativo, onde 1 grama de glicogênio ele puxa ali consigo 3 a 4 gramas de água.
Então, se a gente pensar aqui num adulto, né, que a gente falou que tinha lá quase 500 gramas de glicogênio, quando ele depleta aqueles 500 gramas de glicogênio, ele perde 500 gramas de glicogênio, outros 1.500, um pouquinho mais de água, e aí só nisso perde mais de 2 quilos do que a gente chama de massa livre de gordura, né, que é uma massa que não é massa gorda. Então, quando a gente quer perder peso, a gente quer perder a massa gorda, que é a massa associada a doenças, né, aumento de risco em doenças, e e aí, nesse contexto, a gente está falando de perder peso de água, que faz parte da massa livre de gordura, né? Massa muscular, água, massa óssea, são massas não gordas e que não necessariamente a gente quer perder, né? Então, pensando no adulto de 70 quilos, com 20% de gordura corporal, que significa 14%, 14 quilos de gordura, se ele numa dieta, pelo aumento da diurese, ele perde, e depressão do glicogênio, 3 quilos só de massa livre de gordura, ele vai ter saído de 70 para 67 quilos, mas mantendo os 14 quilos de gordura, então o percentual de gordura sobre o peso dele vai ter aumentado de 20 para 21%. Então mostra, né, que a restrição de carboidrato, pelo menos no início, ela pode causar uma perda de peso que nem sempre vai ser associada a uma melhora da composição corporal. Claro, a pessoa pode estar perdendo massa gorda também nesse período, o que vai mudar essa análise, mas não necessariamente vai ser aquilo que a gente vê na balança, a gente perdeu de gordura, e isso traz uma melhora na composição corporal, tá? Bem, agora falar um pouquinho sobre o uso de moléculas, né, energéticas em exercício. O músculo tem diversas fontes de substrato energético. Dentro da fibra muscular já a gente tem ATP, né, em menor quantidade, um pouquinho mais de creatina fosfato, que pode repor esse ATP durante uma contração bem rápida. Um pequeno uso de aminoácidos dentro do músculo. Atletas bem treinados, principalmente, apresentam uma quantidade significativa de triacilglicerol dentro do músculo, e isso pode ser usado, mobilizado para energia. E o glicogênio muscular, que é a principal fonte de energia para exercícios de duração mínima ali, né? Já que o ATP e a fosfocreatina, elas conseguem prover energia ali por 5, 10 segundos, até menos. E é o que mostra aqui nesse gráfico aqui da duração, onde a creatina fosfato e o ATP livre vão prover energia para muito pouco tempo. Conforme a atividade se prolonga, o glicogênio muscular ele vai se reduzindo. A glicose sanguínea ela começa a prover maior participação na geração de energia, né, por conta que vai aumentando um pouco da glicogenólise e até a gliconeogênese, dependendo da atividade, da duração da atividade. E aí, mas aí a gordura ela começa a tomar maior participação conforme a duração aumenta, né? Olhando aqui no gráfico de total de energia por intensidade, a gente vê que, como a gente já falou, a creatina fosfato é usado quando tem uma intensidade muito alta, mas a gente não consegue sustentar isso por mais do que alguns segundos. Mas a gordura ela é preferida em menores intensidades, né? Parte disso porque ela precisa ser mobilizada, né, principalmente no tecido adiposo, navegar no sangue dos ácidos graxos ligados à albumina para chegarem naquele processo de ativação lá na mitocôndria da célula muscular. E enquanto o glicogênio muscular já está ali prontamente disponível dentro da célula muscular, a atividade física também aumenta a captação de glicose pelo sangue, né? Glicose do sangue pela fibra muscular, então também é uma fonte que consegue prover energia rápido, de forma bastante intensa, porque também ela pode ser oxidada aerobiamente ou usada anaerobicamente, né? Então, se eu for fazer exercício em jejum, ou com consumo, né, principalmente da minha gordura corporal, com o meu glicogênio muscular depletado numa dieta cetogênica, o meu exercício vai precisar ser em menor intensidade, né? A gente vai ter que ficar nessa região aqui. Essa região aqui está chamada de região de máxima oxidação de gordura, que é onde proporcionalmente eu tenho mais gordura do que qualquer outra coisa sendo consumida. E aí, será que isso aqui emagrece mais no longo prazo? Porque se eu fizer esse mesmo exercício na mesma duração, numa intensidade maior, ainda que eu esteja aumentando o uso de carboidrato do meu corpo, né, supondo que eu tenho estoques de glicogênio, eu consigo fazer um exercício que gasta mais energia, que gasta mais caloria. Então eu vou estar imprimindo um déficit calórico maior. E aí, quando eu for me alimentar após esse exercício, nesse cenário eu já gastei mais energia, inclusive glicogênio muscular, quando eu me alimentar, parte desses alimentos, né, vão ser convertidos em glicogênio muscular, para repor o glicogênio, tanto muscular quanto hepático, mas para repor o glicogênio que foi consumido durante o exercício.
E aí os nutrientes que estão sendo usados para recompor glicogênio, eles não estão sendo armazenados na forma de triglicerídeo, né? Nesse cenário aqui, a gente consegue, para onde que vão os alimentos se eu não me alimentar de carboidratos, né? Eles vão estar concentrados novamente para armazenar gordura. Então eu gasto mais gordura aqui nesse cenário, me exercitando em jejum, mas não necessariamente isso se traduz em perda de peso e emagrecimento no médio prazo, tá? A gente sabe que no final das contas, o que vai nos fazer ganhar ou perder peso com qualidade ou sem, né, é a relação entre nosso consumo alimentar, nosso consumo de energia da dieta e a nossa demanda energética. Então, a gente sabe que dietas precisam ser bem planejadas para garantir que o nosso consumo alimentar, se eu quiser ganhar peso numa hipertrofia, ele seja um pouco maior, né, que a minha demanda energética, para a gente ter o gatilho do exercício físico, para o corpo sintetizar novas proteínas e gerar o ganho de massa muscular a partir do uso de substrato energético que a gente tem aqui. Se eu tiver um consumo muito maior do que a minha demanda energética, eu vou ganhar peso sem qualidade, então eu vou ganhar peso em gordura. Da mesma forma, se eu quero perder peso e reduzir o meu consumo em relação à minha demanda energética, a gente sabe que a gente precisa reduzir aos poucos, caso contrário, o nosso corpo tem mecanismos, né, principalmente endócrinos, para regular e acabar perdendo muita massa muscular. Como a gente viu, a gente pode causar a perda da degradação das nossas proteínas e perder massa boa, massa magra. Então, o emagrecimento ou uma hipertrofia saudáveis, eles são planejados olhando muito para essa balança e que a diferença entre os lados da balança seja pequena para os ganhos ou perda de peso serem contínuos e no lado do compartimento que você quer perder, né? Perder massa gorda ou ganhar massa magra, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre as dietas cetogênicas e o seu uso na prática em geral.